agora para o nosso próximo convidado, que é o João Brant, que é coordenador do projeto Desinformante, para a gente falar um pouquinho sobre um evento que vai acontecer hoje à noite, a partir das 8 horas. É um evento da Washington Brasil Office, que faz parte, esse evento, de um ciclo de debates, diálogos pela democracia. Está aí na tela, inclusive. Especialistas do Brasil e dos Estados Unidos discutindo temas relevantes para os dois países, e o encontro de hoje é sobre isso aí, ó, as plataformas digitais e a integridade das eleições, os casos do Brasil e dos Estados Unidos. João, seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita, obrigado, boa tarde. João, conta mais para a gente sobre esse evento. Quais o principal foco da discussão, né? A gente está passando por um processo eleitoral aqui no Brasil nesse momento, e há vários comparativos que se faz em relação ao que foram as eleições nos Estados Unidos, inclusive com aquele episódio do Capitólio, né, que foi bastante marcante. Então, fala um pouquinho sobre os principais temas em discussão nesse evento de hoje. Olha, acho que é uma preocupação grande de boa parte da sociedade civil em relação ao papel que as plataformas precisam cumprir na proteção da integridade das eleições brasileiras. E aí a gente está falando de duas coisas. A gente está falando das plataformas não serem usadas para fomentar a desinformação contra o próprio processo eleitoral, né, portanto, contra, vamos dizer assim, os ataques que a gente tem visto às urnas eletrônicas ou ao próprio sistema de votação, ou tentativas até de enganar os eleitores em relação a alguns fatos que estão postos em relação a essas eleições, mas também na questão da desinformação de um candidato contra o outro. Né? Esse elemento Sim. É um elemento que marcou as eleições de 2018, segue sendo um elemento bastante importante que, no fundo, tem a ver com a integridade do processo eleitoral. As plataformas, eu acho que avançaram nesses últimos 4 anos, mas avançaram principalmente nessa proteção contra a integridade, vamos dizer assim, da desinformação que é feita contra o próprio sistema eleitoral. A desinformação contra candidatos está bem descoberta, ela continua sendo um problema grande, e mesmo essa desinformação contra o sistema eleitoral, no caso de algumas plataformas como o Facebook e Instagram, ela não é bem trabalhada, até porque a plataforma tem uma política de não aplicar políticas de combate à desinformação a políticos e candidatos. Isso tem um lado que é interessante, de proteger, de não ser uma empresa americana determinando o que um candidato brasileiro pode ou não falar, mas, por outro lado, isso deixa a desinformação correr solta, porque o que a gente tem visto, acho que a CPI da pandemia mostrou isso, é que os políticos são disseminadores frequentes de desinformação. E nós temos isso principalmente por parte dos políticos de extrema-direita, isso acontece no Brasil, mas também em outras partes do mundo, e isso significa, portanto, que esse discurso passa sem nenhum tipo de checagem nas plataformas do Grupo Meta. Então, aqui eu diria, são preocupações desse tipo que vão estar em jogo e vão estar em discussão hoje à noite nesse evento aí do Washington Brasil Office. Ô João, como que você tem visto a atuação do Tribunal Superior Eleitoral em relação às mídias digitais? Porque agora a gente acabou de dar essa notícia que o TSE está obrigando Jair Bolsonaro a retirar postagens do Twitter em que ele relaciona Lula ao PCC. Então, assim, o TSE tem feito agora um trabalho, parece, de cobrir melhor essa questão, com essa diferença do que foi em 2018, que parecia ser uma coisa mais aberta, né? Como que você tem visto essa atuação? Olha, eu acho que o TSE tem vindo bem, mas tem trabalhado no limite do que ele pode fazer. Também não pode ser ele a definir regras novas, completamente novas para as plataformas, né? Eles têm que trabalhar em cima do que existe da legislação, do Código Eleitoral e da resolução sobre propaganda eleitoral, que foi aprovada em dezembro e que trouxe uma novidade, que pela primeira vez, fica proibida a desinformação contra o próprio sistema eleitoral. Né? Isso foi colocado de forma explícita na resolução. Portanto, eu acho que o TSE, à medida em que ele consegue avançar nos acordos com as plataformas, avançar na pressão para que as plataformas retirem e trabalhem, moderem conteúdo que contrário enfim, que gera desinformação contra o próprio sistema eleitoral, o resto ele tem que fazer julgando, e é isso que ele está fazendo, ele está julgando os casos,
Acho que a votação de ontem foi um entendimento adequado, um entendimento diferente do que tinha sido feito na avaliação da liminar, uma avaliação adequada. A maneira como estava sendo veiculada aquela entrevista era gravemente descontextualizada. Então, acho que o problema é que o TSE foi deixado, digamos assim, a ver navios pelo parlamento brasileiro. O parlamento tinha o papel de aprovar um projeto de lei sobre fake news, de aprovar um novo código eleitoral, de avançar nos regramentos sobre as eleições. E acabou não fazendo isso a tempo. Então, acho que o TSE está fazendo o que é adequado que ele faça. Perfeito. Uma outra questão que me surge é em relação às redes, né? Eu conversava com a Renata Miele outro dia aqui sobre redes digitais e ela falava sobre como a gente parte de um entendimento de que as redes são neutras e isso não é uma realidade, não é verdade, né? E eu queria te ouvir sobre isso, né? O que foram as redes ali e qual o papel que elas jogaram no processo eleitoral dos Estados Unidos e o que pode ser aqui no país, porque a gente sabe que há, de fato, parece que uma tendência de que as redes deem mais amplitude às vozes da extrema-direita, isso que fica me parecendo. Como que você vê essa questão? Olha, eu vejo essa questão com preocupação. Eu não acho que há um posicionamento político a priori das empresas neste momento. O que eu acho é que a maneira como elas funcionam, os algoritmos, eles favorecem o conteúdo de engajamento. O conteúdo de rápido e fácil engajamento, aquele que gera mais curtidas, mais compartilhadas, mais gente assim. Está picotando muito. Espera um pouquinho, João. Picotou bastante. E picotou bastante agora o seu áudio. Acho que a gente não conseguiu entender. Está picotando muito, né? Será que a gente consegue estabilizar a conexão? Eu acho que ele nem me ouviu ainda. Foi, João? Estou te ouvindo. Mudou de lugar. Eu consigo melhorar agora. Parece Vocês conseguem me ouvir? João, melhorou. Consigo. Melhora agora. Tá. Mais perto da janela. Peço desculpas porque eu estou numa situação um pouquinho precária de conexão aqui hoje. Então, mas o que eu dizia era o seguinte: o tipo de conteúdo que as plataformas valorizam, que os algoritmos das plataformas valorizam, é um conteúdo que gera rápido e fácil engajamento. E este conteúdo, em geral, é um conteúdo mais apelativo, chamemos assim. Conteúdo que apela às emoções humanas e apela aos instintos, aos nossos afetos negativos e positivos, que é um método muito usado de comunicação pela extrema-direita. Então, acho que há uma afinidade entre o tipo de conteúdo que a extrema-direita produz e o tipo de conteúdo que os algoritmos valorizam. Eu viria mais neste ângulo do que num ângulo de posição política a priori das empresas. Vamos fazer o convite para as pessoas participarem do evento hoje? Eu sei que vai ter transmissão, né? Eu queria que você fizesse um chamamento, então, e apresentasse para quem está nos acompanhando. Tá bem, olha, quem tiver a oportunidade é hoje das 8 da noite às 9h30. Vai ser a transmissão pelo YouTube do Washington Brasil Office, daí o YouTube/Washington Brasil com Z Office, ele é uma entidade sediada nos Estados Unidos, por isso o Brasil com Z. E quem tiver a oportunidade, a Christina Wilford é uma especialista americana que tem acompanhado eleições no mundo inteiro, vai ter a representante do Facebook também, então acho que vai ser uma boa conversa. Perfeito. Pessoal, o link está aí, ó, YouTube/Washington Brasil Office, para quem quiser acompanhar ao vivo a partir das 8 horas da noite, tá certo? João, muito obrigada pela participação, sucesso para vocês no evento, um beijo. Obrigado, Thalita, um abraço para todos, para você e para os espectadores aqui.